Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios a vereadora e vice-presidente da Câmara, Karen Gaspar. Obrigado, Karen, por aceitar o nosso convite. Obrigada a você pelo convite, obrigada aqui à TV pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui. Karen, você, se assim me permite chamá-la, Por favor. é uma figurinha carimbada aqui conosco, já tivemos a oportunidade de entrevistá-la logo após a sua posse, numa outra oportunidade já um pouco mais madura, e agora como presidente da Câmara. E como o programa tem o intuito de esclarecer um pouco mais para os nossos telespectadores, gostaria que você nos explicasse qual é a atividade propriamente dita de um vice-presidente de uma Câmara. Então, a gente tem a mesa diretora, ela composta, realmente é uma mesa presidencialista, né? O presidente, ele tem algumas funções que ele pode estar fazendo, mas o nosso presidente, geralmente, ele consulta a mesa como um todo, né? Então, na contratação de serviço, material, licitação, o concurso que a gente vem cobrando, né, o presidente Jair Assaf, tudo isso passa pela mesa, né? Todas as nomeações, exonerações, então, tudo que envolve administrativamente a Câmara Municipal passa pela mesa diretora. E como que ela se forma? É sabido que para se eleger vereador é possível que haja uma candidatura e uma eleição de voto popular. A população elege. Isso não tem similaridade com a presidência interna? Não. A presidência, lá quem vota são os vereadores. Então, os vereadores votam para o presidente, para o vice, para o segundo vice, para o secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Então, os próprios vereadores que falam quem que eles querem como presidente e quem que ocupe toda a mesa diretora. E na prática, como funciona isso? E se num dado momento todos votarem cada um para si próprio? Ou os candidatos à presidência, eles têm que ter uma legenda e se manifestar nesta função? Ou todos são elegíveis? Não, todos são elegíveis. Todos são elegíveis. Eu acho que na Câmara nunca aconteceu de cada um ir lá em si próprio, porque, por exemplo, que nem o meu partido, eu sou do PTdoB, tem eu e tem mais o vereador Batista. Então, por exemplo, se eu chegar para o Batista e falar assim, Batista, eu vou me candidatar a presidente da Câmara, posso contar com o seu apoio? Ele é do mesmo partido, então, e é muito o que acontece com o PT, com o PSDB, com os partidos que têm mais de um vereador. Então, acaba sendo difícil votar, cada um votar em si próprio, até por uma questão partidária. Então, existe um acordo, digamos assim, uns bastidores também existem para que se formem os apoios, para que se saiba... Existem conversas, sim, antes, porque essa votação, ela ocorre no primeiro dia, né, do ano subsequente, porque cada mesa diretora, ela fica durante 2 anos, né? Perfeito. Podendo ter não podendo ser reeleito. Só pode ser reeleito, por exemplo, o Jair Assaf, porque vai mudar a legislatura e sim ele pode ser presidente de novo. Não pode ser presidente por 2 gestões na mesma legislatura. Isso, não pode. E aí, existe sim uma conversa antes, essa conversa geralmente acontece em dezembro, né? Porque as eleições normalmente acontecem em outubro ou novembro. Isso. E aí há um período na qual o vereador sabe que vai ser empossado, vai ser diplomado no dia 1º, então neste período é o período de se fazer os acordos, digamos assim. Para ver quem que vai ser o presidente, quem que vai ser o vice, quais são as suas propostas, o que você vai fazer pela Câmara. E quando não é ano de eleição, que nem foi no meu caso, não vai ter uma eleição. Okay. Então a gente acaba se reunindo, olha, em quem que a gente vai votar para presidente, como que vai ser, porque é o futuro da Câmara, né? Então a gente tem que sentar e tem que conversar, porque além dele ter a função dele como vereador, ele vai ter que presidir a Câmara Municipal. Ele vai ter que ver todos os nossos efetivos que estão lá, quais são as condições, né? Quando que o novo prédio fica pronto, o que que precisa, o que que não precisa. Então toda a parte administrativa, burocrática, é o presidente que acaba cuidando com o auxílio da mesa diretora. E em havendo uma nova candidatura, uma reeleição do atual presidente, necessariamente
todos os outros cargos, a vice-presidência, as secretarias, elas também se reformatam no mesmo formato atual ou não? Não. Por exemplo, se o Jair tiver pretensão de vir candidato a vereador mais uma vez e tiver a pretensão de ser o presidente da Câmara, não significa que eu vá ser a vice-presidente. Se forma um novo cenário. É um novo ciclo, se forma tudo de novo. E o fato de você ser vice-presidente na sua primeira legislatura, isso é algo não muito comum. Muitos falaram para mim que não é algo muito comum, mas essa Câmara teve muita mudança, né? Então, inclusive, bastante cadeira, acho que foram 9 novos então, vereadores. Muitos novos vereadores ocuparam a mesa diretora, né? Então, assim, houve muita mudança mesmo. Mas eu fiquei muito contente com a posição que eu ocupei lá na Câmara. E entendo uma nova eleição para o Jair, você pretende ser vice do Jair ou você pretende a presidência, Karen? Então aí eu não sei, né? Primeiro eu tenho que pensar na campanha de vereadora, né? Conseguir que a população me reeleja novamente, para aí sim pensar na mesa diretora da Câmara. Isto já está definido porque você, até onde nós sentimos, não estou fazendo uma afirmação, mas estou fazendo a declaração de um sentimento. Você sucedeu o Dr. Gaspar por um período de afastamento, por uma coisa... já está definido se quem viria na família Gaspar seria o pai ou a filha? Não. A gente conversa bastante. O segmento do mandato, ele continua o mesmo. Complementando, pai, filho ou mãe, né? Eu dei algumas renovadas em alguns setores, eu fiz algumas outras coisas, né, que o meu pai não fazia no mandato dele, mas eu dei realmente continuidade ao mandato dele, né? Então, todas as propostas, principalmente na área da saúde, tudo que ele me aconselhou, eu mantive, eu continuei. Agora, eu sentei e conversei, e aí, pai, né? Vem o senhor, como que a gente vai fazer? Ambos é difícil? Ambos porque divide, porque a gente não consegue chegar para uma família e falar assim, ó, tem 10 pessoas nessa família, 5 votam em 5 para... então essa divisão acaba dividindo e corre o risco, ou muito provavelmente não entre nenhum. Isso. Mas independente do nome que está lá, se sou eu ou meu pai, eu acho que a continuidade ela vai acontecer. Então, assim, independente de quem vem, a gente continua trabalhando da mesma forma. E em relação você disse que o seu pai te aconselhou isto às vésperas de você ser diplomada e assumir o cargo, ou ele meio que te aconselha até nos dias de hoje? Não, todo dia. E aí é complicado porque, assim, eu durante o nosso dia, tanto o meu e como do meu pai, a gente não tem tempo para se conversar. Então, quando eu... Mas hoje tem tecnologias? Não, mas o meu pai, ele não é muito bom para o WhatsApp, não, ele não é muito bom para tecnologia. Então, quando eu vou para casa da minha mãe pegar minha filha, aí sim eu sento lá e começo a conversar com ele sobre tudo que aconteceu. E ele está participativo de todas as ações, de tudo que está acontecendo. Então, vem uma outra pergunta, Karen. Você acredita que um ex-legislador, um ex-governante, ele continua influenciando direto ou indiretamente, ou só no caso de pai e filha que tem esta influência? Olha, pode ser que sim, assim, depende até de qual governante que você está falando, porque eu acho que você escutar conselhos de políticos, né, mais experientes, de pessoas, acho mas em qualquer profissão é bom, é válido, né, é muito válido. Agora, do meu pai não tem nem como, né, assim, ele me aconselha politicamente falando, na minha vida mesmo, então, às vezes... Uma coisa que não tem nada a ver com a política que eu vou fazer, eu ligo para ele e falo, ai pai, eu tô pensando em fazer assim, assado, o que eu faço, o que eu não faço, e é assim com a minha mãe, e na verdade já criou esse costume. A gente que tem uma participação, uma aproximação não tão efetiva quanto um legislador, quanto um vereador, às vezes a gente tem a impressão que se assemelha a um jogo de xadrez. Dá para fazer essa analogia? Tem a complexidade, dependendo do movimento que você faça, o cenário muda, as jogadas elas são articuladas. Dá para fazer analogia a um jogo, e se for, a que jogo? Então, eu não falo jogo, né? Eu acho que jogo é uma palavra que não se encaixa muito bem. Mas a burocracia, ela interrompe muitas coisas mesmo. Então tem essas articulações que você tem que pensar na reação posterior. Isso, porque assim, eu estava, né, vendo a possibilidade de uma emenda aqui para o município de Osasco, né? Essa emenda, quando ela vem do governo federal,
é um trâmite que ela faz enorme, de papéis, né, para ver se o município vai poder receber, como que faz para ela chegar, tudo. E aí há uma eleição de prefeito e, de repente, acaba saindo Lapas e entrando outro prefeito. Não significa que essa emenda não vai vir, mas, assim, a burocracia, todo o procedimento que parou, de todos os ministros, todos que estavam na diretoria, em todas as bases, aonde está esse papel, né? Para onde que foi esse papel? Então, assim, algumas burocracias e aí mudando algumas pessoas de lugar não é uma jogada, mas muda as articulações. Então, acaba impedindo. Eu acho que o Brasil é um país muito burocrático. Então, existe realmente facilitações e dificuldades impostas, infelizmente... Pela lei. E partidária também, Karen? Partidária... Pode ser que sim. Não assim, deveria, mas na prática mas, acontece. Sabe o que eu fico pensando? Porque assim, é uma pessoa que está lá, né? Então, por exemplo, é uma pessoa, o juiz, ele é uma pessoa. Sim. Ele pode errar também. O cartorário é uma pessoa, ele pode errar também. Um atendente, então todo mundo está sujeito a erros, né? Então, às vezes eu não falo nem de maldade, que errou porque quis, errou por uma questão partidária ou errou para prejudicar fulano. Às vezes erra mesmo, né? O próprio computador erra também. Então, esse trame burocrático acaba impedindo, né, a conseguir trazer algumas melhorias aqui para o município. E em função dessas articulações, não querendo falar jogo, mas essas articulações, vamos nos limitar a articulações. Existem situações onde você se vê obrigada a tomar determinadas atitudes ou seguir determinados ações que contrariam os seus princípios ou que você não está totalmente de acordo? Existe este nível de articulação? Não, pelo menos comigo ainda não aconteceu, não Ainda? tive, assim, porque assim, uma coisa a gente sempre ouve falar, outra coisa é acontecer. Então, assim, comigo nunca aconteceu, né? Eu nunca tive que ir por outros meios para conseguir alguma coisa. Eu acho que no Brasil, no mundo, na sua vida pessoal, em qualquer local, eu acho que existe a possibilidade de você fazer a coisa certa, do jeito certo e usar a própria lei a seu favor, né? Então, olha, vai demorar tanto tempo para fazer isso, se for desse jeito, se for daquele jeito, daquele outro jeito. Dá para fazer do jeito certo? Dá, mas então vamos fazer do jeito certo, sabe? Eu acho que assim, não vai ter nada que vai impedir isso no futuro, nada que vai embargar isso no futuro, nada que vai prejudicar a população que vai ser beneficiada disso no futuro. Karen, nós vamos fazer um rápido intervalo, é o tempo de reabastecermos o nosso café, tomar uma aguinha e voltamos já. Não saiam daí. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com Karen Gaspar e falávamos um pouco sobre a presidência da Câmara, a mesa diretora, a vice-presidência, cargo o qual ela ocupa hoje na Câmara, e recebemos aqui uma pergunta do Jonas Almeida, final 2890, querendo saber qual a principal função de um presidente na Câmara e do seu vice. Bom, a principal função do presidente da Câmara é realmente cuidar de tudo da Câmara. Então, na contratação, exoneração, concurso público, contrato, compra, ele organiza a casa, ele não pode deixar faltar papel higiênico, ele tem que pagar as contas de luz, as contas de água. Então, é administrativa mesmo. E aí, além disso, é o presidente que recebe todos os processos do Ministério Público, por exemplo, para a investigação, ou dos processos, dos projetos de lei da Prefeitura, é ele que recebe. Então, ele tem que dar conta de tudo, não tem uma só função, principal. Karen, ele, junto com a mesa diretora, que decide quais serão os projetos que serão votados? Ele que diz assim, hoje votaremos esse, este, aquele. Quando é matéria de projeto extraordinário, é sessão extraordinária. Então é assim, existe no regimento interno, quando o prefeito ele manda para a Câmara Municipal, por exemplo, a LOA. E a LOA tem que ser votada até tal dia, porque tudo tem prazo. Então, se chegou na Câmara tal dia, dentro de 60 dias tem que pautar. Então, se a pauta não estiver limpa, ele vai ter que abrir uma sessão extraordinária para pautar a LOA
porque precisa votar aquilo dentro daquele prazo. Acontece às vezes de ter um acúmulo e aí tem uma sessão extraordinária que vai estourar o prazo, não vai dar tempo de limpar a pauta, ele tem que pautar uma extraordinária. Às vezes vai até altas horas da noite para limpar mesmo. E aí, por conta desse projeto que tem um prazo para votar, abre-se uma sessão extraordinária. Bom, você vai abrir uma sessão extraordinária, vamos fazer uma sessão extraordinária para votar um projeto. Vamos votar 2, 3. Coloque em dia. Vereador, você protocolou algum projeto recentemente que você já quer que paute? Se já passou em todas as comissões, tudo, né? Ah, então pauta, porque até limpar a pauta vai demorar mais, eu quero votar esse projeto, entendeu? Que é o caso até o da Procuradoria da Mulher, que eu tinha pressa que votasse mesmo. Já tinha passado por todas as comissões e ele foi votado numa sessão extraordinária. Me fala um pouco mais sobre Procuradoria da Mulher. Ou vamos começar pela explicação de uma palavra procuradoria. Procuradoria seria alguém representando em seu nome? Deixa eu só falar para o Jonas que eu esqueci. Aí ele perguntou do papel do presidente e do vice-presidente. Sim. É presidencialismo. Então, na verdade, fica tudo realmente que a cargo do presidente e esse consulta a mesa diretora. Não impondo se sou eu ou não. Eu seria como se fosse só a vice mesmo, no caso da ausência do presidente, né? Eu assumiria o posto de presidente da Câmara. Então, ele consulta a mesa como um todo. Então, eu também não tenho uma principal função. Mas tudo assim, junto. Então, antes de falarmos sobre o assunto que abandonamos vamos continuar nesse. Então, uma das funções do vice-presidente é assumir a presidência na ausência do mesmo. Isso pode ser por um dia, por uma eventual... Só por uma sessão. Não comparecimento do presidente ou por um afastamento por saúde, por uma vacância de cargo, seja ela qual for. No caso, se o presidente ele se candidatasse a um cargo de deputado, eleito fosse, você automaticamente assumiria. Seria presidente. E assim como na ausência de um prefeito e de um vice-prefeito, que hoje nós estamos sem vice-prefeito. Sem vice. Automaticamente eu assumiria como presidente. Como presidente da Câmara, se o presidente assumisse a prefeitura. A prefeitura, isso mesmo. E havendo todas essas vacâncias, a Karen assumiria a prefeitura. Aí eu preciso olhar a legislação. Na legislação lá está especificado na Constituição Federal e agora eu não consigo me recordar. Se tem essa sucessão automática. A sucessão, eu acho que na Constituição Federal, não havendo o prefeito, o presidente assumiria, o presidente da Câmara, no caso aqui de Osasco, que já não tem o vice, o presidente assume. Se acontece alguma coisa com o presidente da Câmara que assumiu a prefeitura, eu não sei se é o próximo presidente da Câmara ou é o juiz eleitoral da cidade, tá? Então também tem o juiz eleitoral e também depende do período eleitoral, porque se foi logo no comecinho do mandato, faz uma nova eleição. E isso pode variar de município para município? Isso é constituído na lei orgânica do município? Não, isso é Constituição Federal. Constituição Federal. Então tem uma regra para todos. Isso, é uma regra para todos de quem assume o cargo na ausência do outro. Agora sim, uma vez abordado o assunto de Procuradoria da Mulher, como eu disse, Procuradoria, no meu entendimento, é alguém que tem o poder de falar por outra. Tem alguma coisa? Faz analogia à Procuradoria da Mulher? Também. O que seria a Procuradoria da Mulher? A Procuradoria da Mulher foi a deputada Thelma que me apresentou esse projeto. Então, existe esse projeto aqui na nossa Assembleia Legislativa, ela que é a proponente. Achei interessante, fui para Guarulhos, que Guarulhos tem antes de Osasco, fui para Guarulhos entender, já tem implementado a Procuradoria da Mulher para entender um pouco mais. Então, assim, o vereador ele já tem o papel de fiscalizar o município. O que a Procuradoria da Mulher ela vem fazer? Ela vem como um órgão a mais para, além de fiscalizar a rede protetiva do município, conseguir conversar com outros municípios também para fazer uma rede protetiva meio que para o conjunto comum, né, para todos, né? Então, o que acontece? Quando você fala em violência doméstica, né? Às vezes a mulher ela tem que sair do município, às vezes a mulher ela sofreu um abuso sexual, ela pode ir na nossa maternidade e tomar todo o coquetel. Ela não precisa do boletim de ocorrência para ter esse direito. Se a nossa mulher é funcionária pública, se é uma efetiva aqui do município de Osasco e ela sofre violência doméstica, ela pode ficar afastada do cargo dela recebendo durante 6 meses. Me desculpa a insistência na pergunta, tentando simplificar a resposta. Tá. É porque acho que você, por estar tão tecnicamente envolvida no assunto, me parece que bypassou algumas etapas.
Procuradoria da Mulher, o intuito, defender a mulher cidadã. Isso. A mulher que, por exemplo, teve... É fiscalizar a rede protetiva aqui do nosso município e organizar ela. Essa conversa passa pela Lei Maria da Penha. Passa porque não tem como deixar de não passar. Então, pelo que eu entendi, uma mulher ao sofrer uma violência doméstica, ou seja, ela qual for, ela foi e denunciou o marido. A partir daí ela passa a ter sua vida correndo risco pelo próprio ex-marido, companheiro, seja ele quem for. Isso. E está dizendo que haverá um intercâmbio intermunicipal para que essa mulher seja protegida no município paralelo? Foi... Dentro do município ou no município? O que acontece? Foi criada a Procuradoria da Mulher por conta da falta de informação da rede protetiva. Uhum. Então, por exemplo, uma mulher ela sofre violência doméstica, ela vai até a delegacia e faz o boletim de ocorrência. Não é só fazer o boletim de ocorrência, não é um papel com restrição do marido se aproximar da mulher que vai impedir. Não é um papel. Uhum. Então o juiz concedeu, o delegado concedeu, mas não é o papel que vai impedir. É a diferença do fato e do direito. E aí ela tem que saber o que ela faz com aquele papel. Tá. E muitas vezes ela não sabe, e aí ela procura um posto de saúde, ou procura a assistência social, ou procura isso, e acaba não tendo a informação correta do que fazer. Perfeito. Então, quando eu instalei a Procuradoria da Mulher, que foi um projeto votado por todos os vereadores na Câmara, é para realmente a gente olhar para a rede protetiva do nosso município e entender qual é a nossa falha. Só que a gente não tem como entender qual é a nossa falha sem ter certeza se o outro município tá bom. A gente precisa entender que o outro município tá bom, por quê? Porque nós temos as nossas casas-abrigos, porque nós temos o Pérola Baito em São Paulo, porque nós temos as delegacias que aqui não é 24 horas, então a delegacia da mulher aqui não é 24 horas, então ela tem que ir para uma delegacia comum. Só que ela tem que ter acesso a essa informação. Como que ela vai ser atendida, você entendeu? A nossa defensoria pública está super lotada. Né? Quem que vai ser um advogado que vai aconselhar. Então, existem inúmeras informações que essa mulher precisa ter. E ela não tendo, é aí que ela está correndo risco de vida. E foi até o que a procuradora de Guarulhos que me passou isso. Teve um caso em Guarulhos o ano passado ou o ano retrasado, que a mulher morreu baleada. Ela era até ela trabalhava numa escola, numa creche, alguma coisa assim. E ela me falou, essa mulher ela veio aqui me procurar. No dia seguinte que a gente começou a fazer a mudança dela, que a gente tirou ela dessa casa, arrumou outra, foi quando ele baleou ela. Entendeu? Então, assim, mostrar para o município de Osasco, então é assim, ó, você está perdido? Mulher, você se perdeu? Você não consegue achar onde que você vai buscar o seu socorro? Vem até a Procuradoria. Aqui a gente vai te mostrar qual é o caminho. É uma sede? Ela tem um local... Estamos providenciando isso. Isso está sendo implementado. Está sendo, porque a Procuradoria, agora ela não é da vereadora Karen, ela é da Câmara Municipal. Então, por mais que eu não seja vereadora novamente, a Procuradoria ela sempre vai existir na Câmara Municipal. É assim que funciona um projeto quando votado, ele não é pessoal. E aí o vereador que for nomeado Procurador da Mulher, ele vai ter que continuar os trabalhos. Vereadora, o nosso programa já está próximo do final, e por que eu digo isto? Porque são tantas as perguntas, eu vou tentar ler todas e você faz um compactão, porque eu ainda tenho muitas perguntas a fazer a você também. Passa rápido, né? Passa muito rápido, mas a Maria Guedes parabeniza pela sua apresentação do programa Charme e Poder, e dizendo que Osasco realmente precisava de um canal voltado para a mulher. O Jonas Souza... Ele pergunta como surgiu a vontade de sair candidata, foi influência da família ou de uma atitude própria. O Jonas Almeida já falou, já respondemos. E a Marajoara Guelph pergunta se a sua bandeira é direito da mulher. E mais a última pergunta deles, porque depois ainda tem as minhas. Seu pai foi um grande vereador, como ele vê a política? Pergunta do José Maria. Vocês desculpem eu ter condensado tudo assim, é que a vereadora ela tem um cabidal de informação muito grande, é muito prazeroso entrevistá-la e realmente trazer essas informações ao público, e ela já com pouco tempo, fica eu aqui tomando ainda o tempo dela. São essas os questionamentos. Bom, primeiro eu vou convidar a Maria, que assiste nosso programa Charme e Poder, né, meu e das outras duas vereadoras, vem um dia assistir aqui com a gente, é gravado. O dia que você quiser participar aqui da gravação, entre em contato lá com o meu gabinete, que vai ser um prazer, né? A TV Osasco aqui, ela está sempre de portas abertas. E vamos tentar responder rapidinho. Se o seu pai influenciou a sua opção pela política, os parabéns que ela já te disse. Essa aqui tem muito a ver quanto a influência que seu pai exerceu na sua
preferência por se tornar uma política e se sua bandeira é o direito da mulher. Bom, a minha bandeira é sim o direito da mulher, mas não só o direito da mulher. Eu tenho tentado fazer um pouco de tudo. Eu acho que é para isso até que eu tenho uma equipe maravilhosa, que eu não posso deixar aqui de falar da minha equipe maravilhosa. Eles acabam direcionando e eu não tenho como saber tudo ao mesmo tempo, mas ajudei a Andrea lá até na audiência pública do LGBT, do nome social, vejo sobre as questões dos animais, vejo as questões da saúde, mas realmente a mulher é o que me dá um pouco mais de prazer, principalmente na área do direito. E aí, já falando na área do direito e puxando um gancho para o meu pai é lógico que ele influenciou, mesmo ele não percebendo que ele estava me influenciando para a política. Eu cresci nesse mundo, né? Então meu pai política, minha mãe política, e meu pai ele queria que eu fizesse medicina, e eu falei não quero fazer medicina, eu quero fazer direito, porque entender o direito eu acho que é extremamente importante. Acho que deveria ter na escola, pelo menos a nossa Constituição Federal, né? Eu acho que é muito fácil a gente saber, falar assim, esse é meu direito, mas você também tem que saber o seu dever, e mais do que isso, você tem que saber como conquistar o seu direito, porque existe o passo a passo de como conquistar o seu direito. Então, é vontade própria e até pode se dizer que uma influência, assim. Karen, a pergunta que não quer calar, vendo todas as repercussões políticas atuais, todos esses comportamentos de políticos que nos decepcionam em determinados momentos, não estou querendo fazer aqui nenhuma apologia, nem contra, nem a favor à política, mas a pergunta em si, o poder corrompe? Olha, isso eu acho que deve ser uma autoanálise para cada um, assim, né? O poder corrompe. Uma criança, né, que vamos dizer que ela é o diretorzinho lá da sala dela. Se o amiguinho der uma bala para ele, falar, me põe lá na outra carteira, lá eu quero ficar na outra carteira. Será que essa bala vai corromper essa criança? Será que a corrupção já não está dentro da pessoa? Né? Então eu acho que assim, a partir do momento que você aceita se corromper para subornar um lixeiro, para levar um saco de entulho, você é capaz de fazer outras corrupções, só depende do posto que você está ocupando. Né? Então eu acho que o poder o corrompe, pode-se dizer que sim, só que a pessoa ela já tem que ter essa predisposição, já tem que ter essa predisposição. Então é muito subjetivo falar, olha, só a política em si vai te corromper. Mas as atitudes são corruptíveis, em geral. Isso, você entende? Então é assim, só que eu acho que existe a possibilidade de mudar, né? A população ela se afastou muito da política. Eu sinto isso, as pessoas da minha idade, os meus amigos de escola, de faculdade, pouco conversavam sobre política. Acho que falta se interessar pela política, tomar posse da política. Eu acho que a partir do momento que a população tomar posse da política, tomar posse e consciência do seu voto, vai ter o governo que merece. Vereadora e vice-presidente Karen Gaspar, agradeço a sua presença, agradeço esse esclarecimento, esse bate-papo tão espontâneo, tão carismático. Conversávamos antes do início do programa, o político ele tem que ter boa memória e carisma. Memória eu não tive a oportunidade de testar. Não tenho memória. Mas o seu carisma ele é fantástico. Obrigada. Não tenho memória, quem me vê na rua, pelo amor de Deus, dá um berro, porque senão eu não vou lembrar, gente. A minha memória é péssima, péssima. Muito obrigado, Obrigada a você. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo.